Toda pessoa sensata, uma pessoa normal, aspira a seguir um caminho bom, enfrentar desafios, superar as provas que tem na vida. Mas nem sempre isso é fácil. Em certos momentos, dizem respeito ao relacionamento entre as pessoas. Em outros, ao relacionamento da pessoa com Deus, às obrigações religiosas que ela tem, e ela sente: estou procurando aqui uma fonte de força, especialmente no que diz respeito ao caráter. Existem traços de personalidade com os quais a pessoa nasce, vive com eles, ou os aprende com outras pessoas. Maimônides escreve que existem traços de caráter inatos e outros adquiridos. Há características com as quais a pessoa nasce e que são muito difíceis de mudar. Mudar hábitos, mudar a própria natureza. E há situações em que a pessoa não nasceu assim, mas cresceu em um ambiente em que a conduta social não era correta. Acabou copiando esse comportamento para si mesma, até entrar em um estilo de vida que não é saudável. Muitas pessoas se impõem o tempo todo. Sentem que agressividade é força, que isso é sucesso, que ceder aos impulsos e aos desejos é algo natural. Vamos tentar hoje, com a ajuda de Deus, estudar 3 versículos nos quais Salomão dá força ao ser humano para enfrentar desafios, para se expressar como realmente gostaria, para alcançar um nível elevado. Diz o rei Salomão: o justo tem vantagem sobre o seu próximo, mas o caminho dos ímpios os conduz ao erro. Ou seja, saiba que quando você anda pelo caminho da justiça, pelo caminho correto, você sempre tem vantagem sobre os outros. O justo se destaca. Você está acima, elevado, em relação aos demais. Isso se manifesta, explicam os comentaristas, em todas as áreas da vida. A natureza de muitas pessoas é sentir que, se eu ajo com força, com impaciência, me imponho, insisto, não estou disposto a pedir desculpas, então estou dominando os outros e tenho muito poder, muita força, diz Salomão. Não pense que isso faz de você uma pessoa grande, uma pessoa elevada. Pelo contrário, isso o diminui. A verdadeira vantagem está em quem segue o caminho da justiça. Justiça significa agir de acordo com a vontade divina. É isso que o eleva acima dos outros. Uma pessoa é elevada quando domina a si mesma, quando usa o pensamento correto. O que é certo fazer? Há coisas que você, por si só, sente o que é correto. Há outras em que você verifica o que Deus escreveu em sua Torá. Eu sinto um impulso de me vingar de alguém que me fez algo que não me agradou. Mas a Torá diz: não se vingar e não guardar ressentimento. Então eu não me vingo. É verdade que a pessoa pode, e deve, se defender. Não se vingar não significa permitir que os outros a pisem. A Torá não segue essa abordagem. Na nossa Torá existe uma lei clara. Aquele que vem para te matar, levanta-te antes e neutraliza-o. A pessoa deve se defender, deve se proteger, mas fatos que já ficaram no passado não têm nenhuma implicação para o futuro. O problema está apenas em algo interno, o desejo de vingança. A pessoa diz: Deus disse, não se vingue, então eu não me vingo. Não guarde ressentimento, nem mesmo manter no coração ódio contra alguém por algo que aconteceu há 20 anos. Isso já passou. Uma pessoa que guarda isso no coração, que conserva ressentimento, usa a expressão guardar rancor. O que significa guardar rancor? O que é rancor? Em aramaico, a palavra correspondente significa lama. Quando alguém guarda raiva contra outra pessoa, é como se tivesse, em algum canto do coração, lama acumulada ali. E ela sente que, ao não perdoar aquela pessoa que a magoou anos atrás, está prejudicando o outro. Mas, na verdade, quem fica com lama no coração é ela mesma. Uma pessoa que guarda rancor contra muitas pessoas acaba tendo um pouco de lama no coração contra este, contra aquele. Quando o coração se enche de lama, quem é o maior sofredor? Ela própria. Torna-se uma pessoa infeliz e miserável, que vê todo o mundo de forma sombria, acha que todos são ruins e que ninguém presta, porque ela guarda rancor dentro do coração. Às vezes ouvimos uma mulher dizer aos seus filhos, filhos que já são adultos, até mesmo casados: eu nunca vou perdoar a avó de vocês, a minha sogra, a mãe do pai de vocês, pelo que ela me fez depois do casamento. A sogra já está há muito tempo no mundo da verdade, e mesmo assim, ela não está disposta a perdoá-la. O que você ganha com isso? Por não perdoar? Apenas amargura que te incomoda. Tire isso do coração. Libere.
Mesmo que você esteja certa, não há sentido em guardar rancor dentro do coração. Quando a pessoa se acostuma, em todas as áreas da vida, a agir de acordo com a justiça divina, o que é a orientação divina? Como Deus me diz para me conduzir? Ela se torna uma pessoa elevada, acima da média. Muitos estudos foram feitos sobre adiar gratificações, especialmente com crianças pequenas que tinham a tentação de comer agora ou receber mais um doce depois, e conseguiram enfrentar esse desafio. Acompanhando essas crianças por décadas, viram que elas se tornaram as mais bem-sucedidas. Tinham mais autocontrole, eram mais prósperas, mais organizadas nos relacionamentos, porque quando a pessoa se educa para o autocontrole, isso não se manifesta apenas no fato de ela ter vontade de explodir com a esposa ou com alguém e conseguir se conter. É muito mais amplo. Quando você se educa para o autocontrole, isso te ajuda também a economizar dinheiro. Há pessoas que não sabem economizar e passam a vida inteira vivendo em escassez, sempre com falta. Já falamos disso uma vez. Quantos jovens contam que hoje são casados, têm filhos, e que se tivessem economizado o dinheiro que ganharam desde jovens trabalhando, em vez de desperdiçar com bobagens, hoje teriam a própria casa. Mas uma pessoa que não consegue adiar gratificações não se educa. O que dá vontade, ela faz. Recebe o salário e já sai para uma viagem aqui, gasta ali, compra tudo o que tem vontade, paga para todos os amigos para se sentir importante aos olhos deles. Os amigos não são pobres. Por que você precisa pagar para todos? Quer doar? Existe caridade para os necessitados. Mas para você mesmo, guarde o dinheiro para o futuro, economize. Quem é sábio? Aquele que enxerga o que está por vir. Maimônides diz que a perfeição de uma pessoa em relação ao dinheiro é quando ela não é nem perdulária nem avarenta, mas generosa. O avarento está concentrado apenas em si mesmo, não consegue dar aos outros. O perdulário, por outro lado, espalha tudo o que tem, e no fim não lhe sobra nada. Assim como a avareza é um traço negativo do qual a pessoa deve se afastar. Um avarento, como todos olham para ele com uma sensação de distanciamento, até mesmo de desprezo. Ele é avarento. A pessoa que é perdulária, que distribui para todos e não fica com nada, costuma ser vista como importante aos olhos da sociedade. Mas Maimônides diz que isso não é correto. Da mesma forma que a avareza é um traço negativo, a perdulariedade também é. Quem não sabe guardar nada, quem não pensa no futuro, também possui um traço negativo. O caminho equilibrado e intermediário, diz Maimônides, é o caminho da generosidade. Seja generoso. O que significa ser generoso? Significa saber guardar para si o que você precisa e ainda vai precisar, pensar um passo à frente e, ao mesmo tempo, saber ajudar e dar quando é necessário dar. Seja equilibrado. Mas isso exige autocontrole, porque a pessoa nasce com certos traços de caráter. Uma pessoa que cresceu em uma casa onde viu que o pai não sabia guardar nada, recebia o salário e em 2 dias distribuía tudo, pode copiar esse comportamento para si mesma, mesmo que não tenha nascido com esse traço. Da mesma forma, alguém que se acostumou a ver pessoas avarentas ao seu redor também pode acabar se habituando a isso. A educação, diz Maimônides, exige que a pessoa se eduque a caminhar na linha do equilíbrio, a saber adiar satisfações, a controlar a si mesma, nas palavras e nas ações, diz o rei Salomão. Uma pessoa assim, que é definida como justa, que anda pelo caminho correto, tem vantagem sobre os outros. Saiba que você está elevado acima dos demais. Isso é algo que deve te dar muita força. Você quer ser uma pessoa elevada acima da média? Caminhe por esse caminho, o caminho correto e bom, conforme a orientação divina presente na Torá. Você vai se elevar. Uma pessoa assim também ganha no sentido de que não apenas sua personalidade se torna mais elevada, mas também, socialmente, sua posição cresce. As pessoas a respeitam mais. O rei Salomão conclui o versículo com as palavras: o caminho dos ímpios leva ao engano. Uma pessoa que anda pelo caminho do mal, por um caminho que não é correto, pensa que está tudo bem. Olha como eu controlo os outros. Ela se irrita e todos tremem diante dela. Basta entrar em casa e, como se diz de forma alusiva, quando o pai entra, diminui-se a alegria. O pai entra, todos ficam tensos e a alegria diminui. E ele sente que controla tudo, que está no comando. Diz Salomão: saiba que esse caminho está te enganando.
No começo, ele parece fazer de você alguém grande, um herói, forte, poderoso, agressivo. Mas isso não leva hasta um bom lugar. Leva a um ponto em que, quando os filhos crescerem, eles vão se afastar do pai, porque esse pai os dominou pela força. O Rabino Wolbe tem um livro chamado Folhas de Boi, um livro impressionante pela profundidade na área da educação. O Rabino Wolbe também disse, e escreveu, que uma criança é como uma mola que, quando é pressionada e comprimida, quanto mais você a aperta, no momento em que ela é solta, mais longe ela salta. Vamos imaginar uma família que comprou um sofá novo. Não estamos falando de uma família rica. Existem famílias ricas que não têm problema algum em trocar a sala frequentemente, mas de uma família que ficou 15 anos sem trocar o sofá, até conseguir economizar dinheiro e finalmente comprar um novo. E quando o sofá chega, aliás, essas pessoas ficam muito mais felizes com um sofá novo do que muitos ricos. Um rico que troca tudo a cada poucos meses com um simples telefonema, quando o sofá chega, dá uma olhada rápida e volta aos seus assuntos. Não há emoção, não há entusiasmo. Pessoas que sentem falta das coisas, quando finalmente recebem, experimentam um nível de prazer muito maior. O sofá novo chegou, ainda com os plásticos na sala. A mulher, toda animada, chega, tira todos os plásticos, vê o sofá bonito, fica feliz. É exatamente o que ela queria. Ela se senta na cozinha para tomar uma xícara de café e, de repente, ouve barulhos estranhos vindos da sala. Entra na sala e vê o filho de 3 anos, com os sapatos, pulando em cima do sofá novo e deixando marcas por todo lugar onde pisa. Um sofá branco. Ela sente que vai perder a cabeça, sair do controle. Pode acabar explodindo com palavras duras, talvez até batendo na criança. Diz o Rabino Wolbe: entre na cabeça da criança. Para você, é óbvio que não se pula em um sofá. Mas para essa criança, existe um princípio fundamental, aquilo que para nós, adultos, é óbvio, por causa de décadas de experiência, para a criança é um decreto novo e incompreensível. Se ele pudesse explicar, diria: mamãe, eu não entendo por que você está tão brava. Ontem você me levou a um colchão elástico e quando eu pulei bem alto você bateu palmas para mim. Então qual é a diferença? Como ele pode saber que sofá é algo diferente e que não se pula? Ensine-o. Explique. Faça com que ele entre no clima e no caminho de como deve se comportar. Esse princípio também é válido na educação dos filhos e ainda mais na vida conjugal, algo que tem tudo a ver com a harmonia no lar. Quando as pessoas não entendem o que o outro está sentindo por dentro, podem chegar a lugares muito baixos de conflito. Mas quando alguém tenta sentir o que o outro sente, tudo fica muito mais fácil. Contou um dos conselheiros matrimoniais de Jerusalém. Ele é um estudioso da Torá e também conselheiro conjugal, que um homem chegou até ele dizendo que tinha muitos conflitos com a esposa. Ela estava se aproximando do 9º mês de gravidez e a casa não funcionava. Ele passava o dia todo no trabalho. Quando voltava, havia louça na pia. A casa estava desorganizada e ele reclamava disso. Ela dizia que estava fraca e ele respondia que ela estava exagerando. Ele perguntou ao rabino o que deveria fazer. O rabino lhe disse: vou te responder daqui a 3 dias, mas tenho um pedido. Quando você sair daqui agora, no fim da rua há uma loja de verduras. Entre lá, compre uma abóbora ou uma melancia, o que você preferir. Coloque debaixo da camisa e prenda com um cinto. Ande com isso por 3 dias na rua, durma com isso, vá trabalhar com isso. Depois de 3 dias, volte e me pergunte o que responder à sua esposa. Ela está chegando ao 9º mês. O que você espera dela? Tente entendê-la. A grandeza da pessoa é tentar sentir o que o outro sente e se conduzir de acordo com o mundo emocional do outro. Não o que eu sinto, mas como a criança se sente, como minha esposa se sente, como ele se sente no trabalho. Alguém que brigou com a esposa de manhã chega ao trabalho triste e irritado, e então acaba explodindo. Tente entender os outros. Você vai ganhar muito com isso. E é isso que te eleva, diz Salomão. Isso faz de você alguém com vantagem e justo. Você se eleva acima da média. Em contraste, o caminho dos ímpios leva ao engano. O caminho daqueles que se exaltam, se inflamam e sentem eu, e pensam que, se eu estou aqui, todos têm que se alinhar aos meus desejos. Esse caminho engana a pessoa
e a leva a um lugar muito ruim. Salomão continua no versículo seguinte: o preguiçoso não assa a sua caça, mas o bem precioso do ser humano é a diligência. Sobre esse versículo, muitos pais já falaram bastante. Qual é a profundidade da intenção de Salomão ao dizer isso? Mencionamos em uma das aulas anteriores o que o Talmud diz. Cada pessoa será colocada exatamente no lugar que lhe cabe e receberá aquilo que lhe pertence. Ninguém toca no que está preparado para o outro, e nenhum domínio invade o domínio do outro, nem sequer na espessura de um fio de cabelo. Assim como um fio de cabelo, uma pessoa não pode tirar do outro aquilo que não lhe pertence. Então, qual é o sentido de pegar com engano aquilo que não é seu? No fim das contas, você não vai desfrutar disso de verdade. E mesmo que aproveite algo obtido de forma desonesta, Deus acabará retirando outra coisa em troca. De modo geral, existe um princípio fundamental que pode dar à pessoa muita força para resistir a qualquer teste ligado ao desejo. Todo ser humano tem desejos. Há desejos que Deus implantou para o bem da pessoa. Eles têm uma utilidade no mundo, pois neste mundo precisamos deles. Por exemplo, existe o desejo de comer, que é algo bom. Deus organizou de tal forma que a comida também seja saborosa. Na bênção após a refeição, dizemos que Ele sustenta o mundo com graça, bondade e misericórdia. O que é graça? É o fato de Ele fazer a comida colorida, saborosa, para que a pessoa também sinta prazer ao comer. Ele poderia ter criado o mundo de um jeito em que o alimento dos seres humanos fosse como abastecer um carro em um posto de gasolina. Uma vez por dia, você iria até um tubo, conectaria, encheria o tanque e teria energia para o dia inteiro. Você funcionaria, mas não teria prazer nenhum com a comida. Deus organizou o alimento com graça, bondade e misericórdia, para que a pessoa tenha prazer, e isso é algo benéfico, pois dá mais vitalidade, mais vida e mais satisfação enquanto se vive neste mundo. Ao mesmo tempo, nisso também existe um tipo de prova. Todo o desejo que existe no mundo, por um lado, foi criado para uma finalidade positiva. Há pessoas que estão sem ânimo, preocupadas com alguma coisa e acabam não conseguindo comer. Mas quando se traz um alimento saboroso, que elas gostam, então comem e o corpo recebe o que precisa. Às vezes fazem isso com pessoas em depressão ou com idosos. Tentam descobrir qual é o alimento de que mais gostam e trazem esse alimento, pelo menos para que comam algo. Portanto, o desejo de comer tem várias razões. Uma delas é espiritual, para que a pessoa enfrente um teste. Existem alimentos permitidos e alimentos proibidos. Quando a pessoa enfrenta o teste e come apenas o que é permitido, ela merece recompensa. E mesmo dentro do que é permitido, surge outra questão: a quantidade. Ela come de forma dominada pelo desejo, prejudicando o próprio corpo, ou come na medida certa, para que o corpo funcione adequadamente. Assim como os princípios que Maimônides nos ensinou sobre como preservar a saúde do corpo, todo desejo e todo prazer que existem no mundo também possuem uma utilidade. Porém, há desejos nos quais a pessoa sente um impulso para algo proibido. Ela sabe que é proibido, sabe que não é bom, que a Torá proíbe, que isso pode lhe causar dano pessoal, mas naquele momento o desejo arde dentro dela e ela sente: não consigo me controlar, o que eu faço agora? Um bom conselho é que a pessoa diga a si mesma o seguinte: eu acredito no Criador do mundo e acredito no que está escrito na Torá, que no início do ano todos os sustento e provisões de uma pessoa são determinados para ela até o início do ano seguinte. Eu sei que esse é o dia em que o primeiro ser humano foi criado e que nesse dia Deus julga todos os seres humanos. Como a Mishnah diz, todos os habitantes do mundo passam diante dele e ele determina o que acontecerá com cada um. Quando Deus decide, no início do ano, o que será de cada pessoa, ele não determina apenas quanto dinheiro ela terá, mas também quantos prazeres ela terá ao longo do ano, do que ela vai desfrutar, em que medida vai desfrutar. Tudo isso já é definido nesse dia. Quanto cada pessoa merece desfrutar naquele ano, em maior ou menor intensidade. Tudo isso é determinado por Deus. Aquilo que foi decretado para mim no início do ano, que eu desfrute neste ano, eu receberei com certeza. A minha escolha é apenas se vou desfrutar de forma proibida ou permitida. Quando a pessoa entende isso,
fica muito mais fácil vencer um desejo, porque existe agora um prazer que é proibido fazê-lo. A Torá diz para não fazer. Mas eu tenho vontade, tenho uma chama interna. Então a pessoa diz a si mesma: se agora eu me dominar, eu receberei isso em dobro. O Criador do mundo tem caminhos para me conceder o prazer, e isso já foi decretado para mim no início do ano. Então é certo que eu vou desfrutar. Por que desfrutar de forma proibida? Vamos guardar isso para desfrutar de forma permitida, e até com mais intensidade. Além disso, eu ainda ganho recompensa por ter vencido o impulso negativo, o que representa um lucro duplo. Pelo fato de ter me dominado agora, eu recebo recompensa, e ao mesmo tempo não perco o prazer. Isso é algo especialmente relevante para solteiros e solteiras. Às vezes existem provas difíceis ligadas a diferentes desejos, mas quando a pessoa diz a si mesma: o Criador do mundo tem caminhos para me dar os prazeres que me foram decretados no início do ano, isso pode vir por um caminho, pode vir por outro. De repente, em troca do desejo que você venceu, você pode ganhar uma grande quantia de dinheiro e ter alegria e satisfação não menores do que aquele prazer do qual você se absteve para não cair. O Criador do mundo tem muitas formas de tornar a pessoa feliz, de lhe dar sua recompensa. Como diz a Mishnah em Ética dos Pais, fiel é o seu empregador em pagar o salário do seu trabalho. Ou seja, o seu chefe, o seu empregador, é confiável. Não existe situação em que você sacrifique algo por ele e ele não lhe pague por isso. Entre seres humanos, às vezes as pessoas esquecem. Você fez um favor a alguém, ele quis te dar um presente e acabou esquecendo. Com o Criador do mundo, isso não existe, e isso pode dar muita força à pessoa. Salomão continua no versículo depois de dizer: o enganador não assa a sua caça. Ou seja, a pessoa que caça por meio de engano não vai desfrutar disso. Ela não conseguirá cozinhar nem comer a carne da caça, falando de forma figurada. E continua: mas a riqueza preciosa do ser humano é a diligência. Quando uma pessoa é diligente, hoje, na linguagem moderna, chamam isso de capital humano. Muitos pensam que esse é um conceito novo, mas o rei Salomão já falava sobre a riqueza preciosa do ser humano. Existe capital humano, é a diligência da pessoa. Quem não é íntegro procura obter riqueza por meio de engano, o chamado dinheiro fácil. Mas disso você não vai desfrutar. Já a pessoa íntegra, a sua verdadeira riqueza é a diligência. Porque se você não é preguiçoso, se é ágil, ativo, disposto a agir e fazer, isso também está ligado ao modo de pensar. Pensar. Quando se trata de sustento, existe o que hoje chamam de pensar fora da caixa. Quantas pessoas cresceram em extrema pobreza, mas tiveram uma ideia brilhante que outros não tiveram, iniciaram um determinado movimento e se tornaram pessoas extremamente ricas. Isso exigiu esforço, exigiu pensamento profundo, exigiu iniciativa, ação, trabalho árduo. Muitas vezes no começo é preciso trabalhar duro, mas depois você vê os resultados, porque você é uma pessoa diligente. A riqueza preciosa do ser humano é a diligência. Aliás, daqui também se aprende algo importante para quem é empregador, para quem tem funcionários trabalhando para si. No mundo dos patrões e empregadores, existem dois tipos de pessoas. Há o tipo explorador. Ele pode acumular grande riqueza, mas paga aos seus funcionários apenas o mínimo necessário, umas poucas moedas, e eles mal conseguem fechar o mês. Mas o que eles podem fazer? Precisam de sustento, então vem trabalhar. E há um empregador de coração amplo que diz: toda a minha riqueza eu construo com o trabalho desse funcionário. É verdade que ele não tem escolha e viria trabalhar mesmo por um valor menor, mas eu vou pagar mais, vou alegrá-lo, vou fazer com que ele fique mais satisfeito. Vou investir nele, diz o rei Salomão. Saiba que você ganha capital humano, porque esse funcionário se torna mais diligente. A regra é simples. Funcionário satisfeito trabalha com entusiasmo. Quando você permite que o seu funcionário fique satisfeito com você, quando ele vê que você gosta dele, que você se importa, que investe nele, ele trabalha com mais empenho. Não estamos falando de pessoas que, quando você cede, passam a te explorar, faltam ao trabalho e prejudicam tudo. Estamos falando de uma pessoa normal, uma pessoa com coração, uma pessoa equilibrada. Quando você sabe que tem alguém competente, um especialista na área, fazendo o trabalho para você, valorize-o, alegre-o,
Permita que ele tenha abundância, e Deus também lhe dará, em troca, na mesma medida do bem que você faz aos outros. O rei Salomão conclui e diz, no terceiro e último versículo: no caminho da justiça está a vida, e no seu trajeto não há morte. Ele continua explicando que aquela pessoa que é elevada acima da média, a pessoa que anda pelo caminho da justiça, que caminha com retidão e diligência, acaba se tornando também alguém que pratica a caridade de coração inteiro. Uma pessoa desonesta é tão dominada pelo desejo de dinheiro que chega a tomar o que é dos outros. Então, por que ela daria aos demais? Por que ajudaria os pobres? Mas a pessoa que anda com retidão entende que caridade vem da palavra justiça. Surge então a pergunta: quando você dá caridade, você está fazendo um favor a alguém ou está agindo de acordo com a justiça? Qual é a sensação natural de quem dá caridade? Estou fazendo uma boa ação, estou fazendo um favor, eu devo algo a essa pessoa? No entanto, na língua da Torá, o ato de dar ao próximo é chamado de caridade, no sentido de justiça, para ensinar que quando você dá, não está fazendo um favor. A justiça exige que você dê. E por quê? Porque quando a pessoa tem fé, ela sabe: tudo o que eu tenho, de onde veio? Veio do Criador do mundo. E quando ele me diz para dar, na verdade ele está dizendo: pegue o dinheiro que vem de mim, do Criador do mundo, e entregue a ele. É como está escrito no versículo: pois tudo vem de ti, e das tuas mãos te damos. Tudo o que eu tenho vem de ti, e das tuas mãos eu te devolvo. Ou seja, eu pego da tua mão e devolvo a ti. Essa é a forma correta de a pessoa enxergar todos os seus bens. Deus me concedeu tudo isso. Quantas pessoas inteligentes existem com diplomas universitários e não têm o que comer em casa? E quantas pessoas que mal sabem ler ou escrever possuem um sucesso financeiro impressionante? Isso mostra que o sucesso de uma pessoa nos negócios é um decreto do alto. É aquilo que Deus decide conceder a ela. Cabe à pessoa cumprir o dever do esforço pessoal. Isso é certo. Se alguém fica sentado em casa sem fazer nada e diz: se Deus quiser, o dinheiro vai cair do teto, isso não funciona. Existe uma regra estabelecida desde o momento em que o primeiro ser humano comeu da árvore do conhecimento. Com o suor do teu rosto comerás o pão. Ou seja, se você não se esforçar, se não trabalhar e não se empenhar, não receberá. Esse é um decreto que foi estabelecido para o primeiro ser humano e vale para todas as gerações. Portanto, a pessoa precisa fazer o seu esforço, mas depois que fez o esforço, se vai enriquecer ou não, isso já depende inteiramente do decreto de Deus. Por isso, o Talmud ensina que não existe uma profissão específica da qual se possa dizer: quem trabalha nela fica rico, e quem trabalha em outra fica pobre. Há pessoas que saíram do lixo e se tornaram ricas, e há pessoas que tentaram trabalhar com diamantes e só ficaram mais pobres. Não existe um tipo de trabalho em que se possa dizer: aqui o sustento é garantido. Há pessoas que estudaram direito e ninguém as procura, ninguém as contrata. E há outras às quais todos recorrem para pedir conselho. Você faz o seu esforço de acordo com a lógica. Aliás, existe uma pergunta muito comum. Muitos jovens perguntam: estou agora em uma encruzilhada. Qual profissão devo escolher? Em que tipo de trabalho devo entrar? Tenho várias opções. A regra para isso é verificar um tipo de trabalho que reúna alguns fatores. Primeiro fator: que você goste de fazer aquilo, que mesmo se não fosse pago, você teria prazer em fazê-lo. Só que, como é preciso viver, também existe pagamento. Que prazer é quando a pessoa acorda de manhã e vai trabalhar em algo que sente. Mesmo sem dinheiro, eu faria isso, porque gosto. Geralmente, são trabalhos que envolvem algum tipo de ajuda às pessoas, um desejo de contribuir. Isso é algo maravilhoso. Existem muitas áreas de auxílio ao próximo, seja ajuda material, seja ajuda espiritual. Quando você vê que as pessoas ficam satisfeitas com o trabalho que você faz, isso traz realização pessoal. Segundo fator: que exista demanda, que exista mercado. Não faz sentido escolher um trabalho sem procura. Por exemplo, já ouvi várias vezes casos de pessoas que gostam de pintar, adoram desenhar ou gostam de música, mas não há demanda pelos quadros que produzem. Elas podem passar o dia inteiro pintando, sentindo prazer nisso, mas não há sustento. Ou gostam de música, produzem música, mas ninguém ouve o que fazem. Nesses casos, a pessoa precisa ser realista
e escolher um tipo de trabalho que ela goste de fazer e que também tenha procura, que gere uma renda adequada. Terceiro fator: se houver várias opções, procurar um trabalho que não escravize a pessoa de forma exagerada, a ponto de ela ficar totalmente presa ao trabalho. Existem trabalhos que transformam a pessoa em alguém escravizado, sem vida. Ela não consegue rezar em uma sinagoga, não consegue participar de uma aula de Torá, não tem tempo para a esposa, não consegue sentar com os filhos, não existe vida. É verdade que entra muito dinheiro, mas é preciso lembrar sempre: dinheiro não é o objetivo. Dinheiro é uma ferramenta para viver bem. Se você conquistou a ferramenta, mas não vive bem, não vê os filhos, não tem tempo para conversar com a esposa e ela vive reclamando: quase não te vejo. Então, o que saiu de todo esse dinheiro que entrou? Você enriqueceu, conseguiu a ferramenta, mas não alcançou o objetivo de uma vida feliz, de uma vida boa. Não há tempo para a sua espiritualidade, para aulas de Torá, para o crescimento pessoal, para o estudo em grupo. Isso não é vida. A pessoa deve procurar um trabalho que reúna o máximo possível desses elementos. Algo que ela goste de fazer, que tenha mercado e renda e que também lhe permita ter tempo para a vida espiritual e familiar. Existem situações em que não há escolha. É preciso sustentar a família, e a pessoa é obrigada a trabalhar muitas horas, o que acaba prejudicando outras áreas da vida. Isso faz parte da realidade. Mas, idealmente, ao escolher uma profissão, deve-se agir como quem é sábio e enxerga o que está por vir. Quando falamos de jovens, eu sempre digo uma boa sugestão. Antes do casamento, enquanto ainda não se está preso a uma vida conjugal e familiar, reserve um período de tempo para estudar. 1 mês, por exemplo. Há pessoas que saem para cursos de 3 meses, tiram licença do trabalho. Então, faça o mesmo. 1 mês, 3 meses, vá para uma instituição de estudos, depois volte ao trabalho, continue trabalhando. Mas você terá adquirido ferramentas, como estudar textos fundamentais, ética, conduta, visão de vida. São coisas que constroem a pessoa de uma forma extraordinária, proporcionando uma vida completamente diferente. Não se pode permitir que a pessoa viva como o profeta Jeremias reclamou a respeito do povo de Israel. Todos retornam à sua corrida como um cavalo que se lança à batalha. Quando Jeremias sofria com a situação do povo, ele dizia: eles não têm tempo para pensar. São como um cavalo que corre para a guerra. O que é um cavalo que corre para a guerra? Na época em que as batalhas eram travadas com cavalos, você via os cavaleiros galopando rumo ao combate, e o cavalo, tomado pelo ímpeto, corria com entusiasmo para a frente, sem saber que talvez não voltaria. Para onde você corre com tanta empolgação? Quantos cavalos morreram nas batalhas? Mas o profeta Jeremias diz que a situação do povo no final do período do primeiro templo, antes de o templo ser destruído, era essa: como um cavalo que se lança à guerra. Eles não pensam, não refletem. Acordam de manhã, vão trabalhar, seguem uma rotina, voltam para casa, dormem e assim seguem. Pare. Faça um exame de consciência. Verifique o que é certo, o que é bom. Às vezes é preciso recalcular a rota, mudar de direção. Quando a pessoa tem esse tempo fixo para o estudo, para a construção da sua estrutura espiritual, e não apenas para a busca do sustento, ela ganha em tudo. Agora vamos voltar às palavras de Salomão quando ele fala sobre caridade. Ele diz que a pessoa que anda pelo caminho da justiça, que é diligente, reflexiva, cheia de discernimento e que se eleva acima da média, encontra a vida no caminho da caridade e que o trajeto desse caminho não leva à morte. Caminho significa trajeto, mas qual é a diferença entre caminho, trilha e vereda? Uma trilha é um percurso estreito, onde quase não se vêem pessoas. Às vezes existem trilhas assim, estreitas, sinuosas, passando por campos, onde quase ninguém anda. Por que se chama trilha? Porque quem passa por ali é como um visitante. Não é confortável estar ali. O caminho é estreito, cercado por campos, e a pessoa logo quer terminar e sair dali. Pouca gente passa por ali, como um visitante ocasional. Já um caminho é um espaço amplo, por onde muitos passam. Por isso é chamado caminho. Muitos pisam ali. E dentro desse caminho existem veredas, faixas, rotas específicas. Veredas dentro do caminho principal. Diz Salomão que essa pessoa, no caminho da caridade, encontra vida, mesmo quando dá caridade de forma discreta.
como em uma trilha lateral, afastada. Os comentaristas explicam que ele escolheu justamente o exemplo de uma trilha estreita, onde quase não passam pessoas, para ensinar como se deve dar caridade. Quando você dá caridade, não dê em público diante de todos, pois isso envergonha a pessoa que recebe. Existem famílias necessitadas, especialmente antes das festas, que precisam de ajuda. Antigamente, era comum distribuir caixas de alimentos. As pessoas iam a um ponto de distribuição, pegavam as caixas, e isso era positivo, pois tinham comida. Com o tempo, percebeu-se a necessidade de mudar esse método. A maioria das organizações passou a distribuir vales de compra entregues diretamente nas casas das famílias. Ou seja, não se entrega dinheiro em espécie, porque com dinheiro não se pode saber o que a pessoa fará. Há quem não saiba administrar dinheiro e acabe gastando com coisas desnecessárias. Como o objetivo é que a família compre alimento, entregam-se vales de compra. Quando uma pessoa dá caridade, deve tomar cuidado para não envergonhar quem recebe. Maimônides escreve que existem vários níveis de caridade. O nível mais elevado é quando quem doa não sabe para quem doou, e quem recebe não sabe de quem recebeu. Esse é o grau mais alto. Vamos explicar. Suponha que na sinagoga onde você reza, exista uma família necessitada. Você a conhece. Pela aparência das crianças, pela situação da casa, você percebe que a renda é baixa, que há dívidas e muitas despesas. Você decide ajudar. Se você for até essa pessoa e entregar o dinheiro diretamente, talvez ela aceite. Mas toda vez que ela te vir, o que vai sentir no coração? Um desconforto. Esse é o homem que me deu caridade. E você, ao vê-la, o que sente? Não necessariamente, mas pode surgir um sentimento de superioridade. Eu ajudei essa pessoa. Então você pensa em outra opção, entregar o dinheiro ao responsável da sinagoga e pedir que ele ajude aquela família sem dizer quem foi o doador. Assim, quando vocês se encontram, a pessoa não se sente envergonhada diante de você, porque não sabe que foi você quem ajudou. Mas ainda assim, você sabe que ajudou. E isso já não é o nível máximo. O nível mais elevado de caridade é quando você diz ao responsável: pegue esse dinheiro e ajude uma família necessitada, mas não me diga quem é, eu não quero saber. Esse é o grau mais alto de caridade. Quem doa não sabe para quem doou, e quem recebe não sabe de quem recebeu. Esse nível elevado leva a pessoa a uma grande elevação interior, pois ela deu sem se sentir superior aos outros. Por isso Salomão fala de uma trilha lateral, um lugar onde as pessoas não veem. No caminho discreto da caridade, a vida. Saiba que esse caminho da caridade traz vida. O que significa vida? Não apenas que você deu vida ao outro, mas que você mesmo recebe vida. Está escrito que a caridade salva da morte. Quando uma pessoa dá aos outros, Deus age com ela, medida por medida. Mesmo que, Deus nos livre, houvesse sobre ela decretos difíceis, seja por falhas de vidas passadas, seja por caminhos de sofrimento, ou até mesmo um decreto inicial de que deixaria este mundo em determinada idade. Há pessoas que vêm ao mundo apenas para viver 30 anos, sem relação com pecados. Mas quando essa pessoa pratica caridade, Deus prolonga sua vida por mais alguns anos. Há uma história que aparece no Talmud sobre Benjamim, o justo, que era responsável pela caixa de caridade. Ele próprio era o encarregado da caridade. As pessoas traziam as doações a ele, e ele as distribuía. Certa vez, durante um ano de seca, anos de seca significavam fome, uma escassez terrível naqueles tempos. Mesmo hoje uma seca não é algo simples. Uma mulher foi até ele e disse: Rabino, sustente-me. Ele lhe respondeu, usando uma expressão de juramento, que não havia nada na caixa de caridade. Tudo o que as pessoas haviam doado, ele já tinha distribuído. Ela lhe disse: se você não me sustentar, eu e meus 7 filhos vamos morrer. Ela contou que tinha 7 crianças e que não havia comida em casa. Benjamim, o justo, levantou-se e a sustentou com recursos próprios. Era um período de seca, e ele mesmo tinha dificuldades com o próprio sustento, mas não conseguiu ficar indiferente. A caixa de caridade estava vazia, então ele deu do que era seu. Algum tempo depois, ele adoeceu gravemente e ficou à beira da morte. Disseram os anjos ministrantes diante de Deus: Senhor do universo, tu disseste que quem preserva uma única vida em Israel é como se tivesse preservado um mundo inteiro. E Benjamim, o justo, que manteve viva uma mulher e seus 7 filhos, morrerá ainda tão jovem? É verdade que havia um decreto de que ele morreria naquela idade,
mas ele salvou vidas. Imediatamente, o decreto foi rasgado, e foram acrescentados a ele 22 anos de vida, 22 anos a mais, por ele ter superado todas as dificuldades e sustentado aquela família. Por isso, o rei Salomão diz aqui: no caminho da caridade há vida. No caminho da caridade, você recebe vida. Você sente que está fazendo o bem aos outros, mas saiba que, na verdade, você está dando vida a si mesmo. E o trajeto desse caminho não leva à morte. Mesmo que houvesse um decreto sobre a pessoa, por exemplo, ela viajaria para algum lugar, e, segundo o decreto divino, poderia se ferir ali, esses decretos são anulados. Muitas vezes, a pessoa nem sequer percebe que um milagre aconteceu com ela. Em alguns casos, ela percebe que houve um milagre, mas não sabe qual foi a razão. No céu, porém, a razão é conhecida. Assim como o Talmud conta sobre Samuel e seu pai. Samuel foi um dos grandes sábios de Israel no período do Talmud. O Talmud se estende por várias gerações, e em sua geração, Rav e Samuel eram os maiores sábios. Samuel também dominava todas as ciências, tinha grande conhecimento em astronomia, e era um médico excepcional. Há no Talmud relatos impressionantes sobre seus métodos médicos e sobre seu entendimento dos astros. Por exemplo, foi citado um de seus ensinamentos em um livro conhecido. O Talmud diz que Samuel testemunhou sobre si mesmo: são claros para mim os caminhos do firmamento como os caminhos da cidade onde moro. Ou seja, ele conhecia os trajetos das estrelas no céu como conhecia as ruas da cidade em que vivia, na Babilônia. E esse mesmo Samuel diz no Talmud: o que é o aglomerado de estrelas chamado Quimá? Existe um conjunto de estrelas conhecido hoje como Pleiades. A olho nu, normalmente se vê em 6 estrelas. Quando o céu está muito limpo, é possível identificar uma 7ª. Em japonês, como esse conjunto é chamado? O nome é Subaru. É exatamente esse conjunto de estrelas que deu origem ao símbolo da conhecida empresa automobilística. A olho nu, vê-se 6 estrelas. Em condições ideais, percebe-se uma 7ª. Mas, segundo a descrição no Talmud, Samuel disse: o que é Quimá? Cerca de 100 estrelas. Ele explicou que existe uma ilusão óptica. De acordo com seus cálculos, há ali aproximadamente 100 estrelas, apenas não visíveis a olho nu. O comentarista medieval explica que o poder desse conjunto está nas estrelas centrais, mas trata-se de um aglomerado que contém muito mais estrelas. Durante gerações, astrônomos que leram essas palavras no Talmud questionaram: como isso é possível? São apenas suposições? Como alguém poderia saber disso? Até que, algumas décadas atrás, foi enviado ao espaço um telescópio espacial. Fotografar a partir da Terra é limitado pela poeira da atmosfera, que distorce as imagens de longa distância. Mas, a partir do espaço, as imagens são nítidas. Quando os cientistas direcionaram a lente do telescópio para esse conjunto de estrelas, não acreditaram no que viram. Exatamente como Samuel havia dito, aquele aglomerado contém um número enorme de estrelas. A imagem foi publicada e mostra claramente o quanto Samuel realmente possuía um conhecimento profundo, tanto a partir da sabedoria da Torá, quanto de seu vasto saber geral. De qualquer forma, Samuel foi um dos grandes sábios de Israel naquela geração. E havia também um grande sábio não-judeu na Babilônia, chamado Avelat. Ele tinha um profundo conhecimento em astrologia. Existe a astronomia, que é o estudo dos astros do ponto de vista natural, e existe a astrologia, que trata da influência dos astros sobre a vida das pessoas. Esse Avelat era um grande astrólogo. O Talmud conta que certo dia, os dois estavam andando pelas ruas da cidade. Eles se encontravam com frequência e conversavam sobre assuntos de sabedoria. Avelat admirava muito a inteligência e o conhecimento de Samuel. Enquanto conversavam, passou por ali um grupo de trabalhadores a caminho do rio Tigre. Às margens do Tigre crescem muitos juncos, e o trabalho deles era cortar esses juncos, amarrá-los em feixes e vendê-los no mercado. Era o sustento deles, pessoas simples e pobres que estavam indo para o trabalho. Avelat disse a Samuel: você está vendo aquele homem ali com a camisa daquela cor? Pelo que eu vejo no mapa astral dele, hoje ele vai até o rio e não vai voltar, porque será picado por uma cobra. Onde existem hoje astrólogos capazes de acertar com tamanha precisão um dia específico, uma pessoa específica e até a forma como ela morreria,
Por uma cobra? Samuel respondeu: Se ele for judeu, não tenha tanta certeza. Eles combinaram de se encontrar novamente à tarde. Quando se encontraram mais tarde, viram os trabalhadores voltando do trabalho, com os feixes de juncos nos ombros, e aquele homem estava entre eles. Avelat não acreditava no que via e disse: Eu nunca errei nas minhas previsões. Os dois, os grandes sábios da cidade, aproximaram-se do grupo. Avelat se dirigiu àquele homem e disse: Desça o feixe do seu ombro e abra as amarras. O homem não entendeu o motivo, mas fez o que lhe pediram. Avelat mexeu entre os galhos e encontrou ali uma cobra venenosa, cortada ao meio, morta. A cobra havia sido cortada enquanto ele cortava os juncos. Samuel então disse: Eu sabia que ele não morreria por uma cobra. E perguntou ao homem: Você fez hoje alguma boa ação? Conte-me um pouco. O homem respondeu: Entre nós existe um costume. Como todos somos pobres durante a pausa do trabalho, a pausa para comer, ninguém tem dinheiro para uma refeição completa. Então fizemos um acordo. Cada um traz algo de casa. Quem tem mais galinhas traz ovos. Outro traz um pedaço de pão. Outro traz alguns legumes, o que tiver. Na hora da pausa, uma pessoa pega a bandeja, passa entre todos, cada um coloca o que trouxe, e depois preparamos uma refeição simples e comemos juntos. Ele continuou: Hoje, quando passei entre os colegas, cheguei a um deles e vi que ele ficou vermelho de vergonha, porque não tinha absolutamente nada para colocar. Eu não disse uma palavra. Coloquei do meu próprio alimento em dobro, no lugar dele, e depois distribuí para todos. Ninguém percebeu. Você perguntou se eu fiz uma boa ação hoje? Foi isso que eu fiz. Samuel lhe disse: Ou seja, você cumpriu a caridade sem envergonhar uma pessoa. Sobre isso está escrito: a caridade salva da morte. É exatamente isso que está sendo dito aqui. Mesmo quando uma pessoa anda por um caminho em que Deus nos livre, havia um decreto de morte, o caminho da caridade a salva da morte. Esse decreto é anulado. Em resumo, o mais sábio de todos os homens aconselha aqui qualquer pessoa que enfrenta provas na vida, desafios, impulsos, dificuldades. Ele diz: saiba que quanto mais você andar por um caminho bom, maior será a sua vantagem sobre todos. Como foi dito no primeiro versículo, o justo tem vantagem sobre os outros. Quando você é justo, você se eleva acima de todos. Leve a si mesmo por um caminho de entendimento correto, com um percurso saudável. Agir com retidão, ser diligente, não se apoiar em meios inadequados no seu comportamento, adiar satisfações da forma correta, ajudar os outros com caridade. Uma pessoa assim merece que tudo lhe vá bem, tanto neste mundo quanto no mundo futuro. E essa própria reflexão dá força ao ser humano para enfrentar as provações. Encerramos com uma bênção: que as palavras da Torá sejam para o sucesso de todos os que nos assistem, onde quer que estejam, e que Deus proteja o povo de Israel e os soldados de Israel por muitos e bons anos. Amém.